7h31, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM e também fora dela, você que está em outros países, em outros estados, em outras regiões, em outras galáxias, mande para cá a sua mensagem no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. A gente quer receber seu contato, sua crítica, sua vigilância, sua informação. Também tem o nosso WhatsApp, que está sempre bombando, sempre sendo monitorado aqui pela nossa equipe, o 11 999 592 100, 11 999 592 100, e também temos aqui o Twitter, que é o twitter.com/Rádio Band News FM, twitter.com/Rádio Band News FM. Para quem quiser também pagar um interurbanozinho, tem o 11 982 446611, 11 982 446611, que é o meu celular. Se quiser ligar a cobrar também pode, mas não vai ligar a cobrar para perguntar como é que tá o tempo aqui em São Paulo, né? Que aí é covardia. Fala, Barão, bom dia para você. Fala, careca, beleza? Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, aniversário. Um grande abraço para Petrópolis, né? Carla Bigato tá me lembrando aqui a cidade imperial maravilhosa, Petrópolis, na nossa audiência aí. Mandar um abraço, um beijo muito grande também para toda a equipe do Café com Jornal. A Júlia do Ailib hoje apresentando aí um novo cenário do Café com Jornal. Estou em tela grande no Café com Jornal, Júlia do Ailib. Eu fico melhor em maiores dimensões, não é? Não, olha lá, eu na imagem do Café com Jornal, Carla Bigato. Então você também em primeiro plano aí. E foi bom também essa nova abertura, Júlia do Ailib, porque exclui o Megali, entendeu? Hein? Cadê o Megali? O Megali sumiu, barraram o Megali na abertura do Café com Jornal. Bom dia, Megali, bom dia a toda a equipe do Café com Jornal, bom dia também, quem é que tá lá no Band News TV? A Roberta Russo, um beijo pra você, Roberta Russo. Sintonize agora as imagens da TV Bandeirantes ou do Band News TV, e você terá tudo ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM, eu, Barão e Carla Bigato. Minha gente, obviamente o assunto do momento, do dia, e não sei por quanto tempo mais, confirmando um pouco aquilo que a gente falou ontem de manhã cedo, olha, ainda não está percebido pela imprensa em toda a sua dimensão, em todo o seu impacto. O crime aconteceu anteontem à noite, os jornais impressos não tiveram tempo de rodar edições com o destaque adequado, né? Ou destaque previsível, e ao longo do dia de ontem o assassinato da vereadora Marielle Franco Marielle Franco, perdão, e de seu motorista, o Anderson Gomes, tomaram o país, comoveram, chocaram o país e produziram manifestações incomuns em situações dessa natureza em várias capitais, especialmente no Rio e em São Paulo, com milhares de pessoas que foram para as ruas. E não se pode dizer que foi a militância que foi para as ruas, a convocação, que teve ônibus, sanduíche, aquelas coisas que a gente vê muito em mobilizações partidárias, a gente vê muito aí nessas coisas, vamos mobilizar as massas, aí as massas são aqueles grupos organizados, os mesmos de sempre, que fazem os mesmos bloqueios. Não, ontem houve uma adesão, se bem que também da militância do partido da vereadora, PSOL e de seus aliados e tal, mas houve uma adesão popular incontestável às manifestações que aconteceram, especialmente no Rio e São Paulo, com uma grande quantidade de pessoas dando um grito de basta, um grito de não aguento mais, um grito de queremos justiça, queremos o fim da violência, queremos acima de tudo a apuração desse crime, um crime covarde, um crime bárbaro, não deu a menor possibilidade de defesa, isso é um agravante. O Anderson morreu com... A Marielle tomou 4 tiros na cabeça, o motorista foi atingido pelo ângulo em que os tiros foram disparados. A TV Globo deu informações agora há pouco de que a polícia trabalha com a informação de um segundo carro envolvido no atentado, na execução, o que
o que obviamente consolida o entendimento de que aquilo foi um ato planejado, porque os jornais hoje estão trabalhando por uma questão de discurso formal da polícia com a hipótese de execução. É evidente que não há uma hipótese de execução, foi uma execução. A presença de um segundo carro ainda fortalece, consolida ainda mais essa constatação, e a própria precisão do ataque, 2 carros em movimento, emparelhados, tiros certeiros, disparados. Se você imaginar qualquer situação como essa, em que um atirador procura alcançar um alvo, atingir um alvo, dificilmente um atirador não muito profissional, não muito preparado, conseguiria dar 4 tiros numa região tão pequena quanto a cabeça de uma pessoa, numa situação como essa, em poucos segundos, com carros emparelhados em movimento e tudo mais, com insufilme no vidro e tudo mais. Evidente que houve uma execução, e por trás dessa execução estão profissionais do crime. O que eu queria chamar um pouco a conversa e a reflexão de todos nós em torno desse crime bárbaro que chocou o país, eu quero começar repetindo palavras do diretor de comunicação e marketing da Fundação Getúlio Vargas numa entrevista ao Estado de São Paulo, já há alguns dias. Não foi uma entrevista feita em função do assassinato. O nome dele é Marcos Facó. Ele é especializado em marketing pela Universidade de Harvard e é da Fundação Getúlio Vargas. Ele disse que as redes sociais estão pautadas pelo ódio, pelos sentimentos extremos, ódio e amor. Quem está no meio, ou seja, fora dos extremos, quem se manifesta num nível mais profundo, mais equilibrado de discussão, pouco participa desses debates que dominam a rede social, as redes sociais. O barulho é de quem ama ou de quem odeia, de quem defende ou de quem ataca. E eu quero começar por estes campos que estão aí agregados a este episódio, como em qualquer outro episódio. Os campos das redes sociais se manifestam e pautam parte da discussão relativa a cada momento. A quantidade de teoria, de ódio, que está predominando, eu não diria, mas que está pontuando os posts e os comentários de boa parte da imprensa, dos ouvintes, dos espectadores em torno desse caso, é mais um tiro nas vítimas. É mais uma dor a ser agregada à dor das famílias. Antes que a polícia possa indicar como cabe fazer em qualquer crime. Vejam, tivemos estes dias o escândalo todo da tentativa de assassinato de um ex-espião russo, de duplo espião de 2 faces no Reino Unido, na Inglaterra. O que fez a polícia britânica com sua perícia, investigou, e o governo britânico tomou uma posição ontem endossada por Estados Unidos, França e não me lembro mais que outro país, dizendo o seguinte: foram os russos que estão por trás da tentativa de assassinato. Isso aí não foi o primeiro grito dado pela polícia. A polícia primeiro foi lá, investigou, reuniu elementos, reuniu indícios, reuniu indicações e apontou uma direção para que possam ser feitas, ainda que não concluídas todas as investigações, mas que possam ser feitas especulações. Ou seja, é importante, é fundamental, é elementar que antes de se tomar qualquer tipo de posição em relação ao episódio, até em respeito às famílias das vítimas, eu não estou nem preocupado com o entorno da coisa, eu estou preocupado com a viúva, com os filhos, né? Estou preocupado com a mãe, com o pai. Eu digo o seguinte: em respeito a estas pessoas, já que o morto pode ser e deve ser respeitado, mas não reagirá ao desrespeito, não sofrerá mais pelo desrespeito, em respeito a estas pessoas, o mínimo que as pessoas que estão lidando com a análise desse fato, com um mínimo de responsabilidade pública, é um pouco de moderação. Qualquer tirada, qualquer análise, qualquer conclusão, e eu tenho ouvido algumas que têm me deixado arrepiado, sugerindo que o crime foi um crime feito para atingir tal objetivo, para ferir a intervenção, ou que o crime foi da direita para ferir os direitos humanos, ou da esquerda para ferir o governo Temer. Quem vai para uma manifestação como essa e grita fora Temer, ou fica Temer, ou viva Lula, ou seja, numa boa, está nos extremos do amor e do ódio diante de um fato que, me desculpem, enquanto não se souber o que aconteceu, não pode ser trabalhado com nenhum tipo de objetivo. Pior ainda, se quem está diante do cadáver e do
crime bárbaro, se aproveita disso para fortalecer seus redutos de opinião, seus fãs-clubes, sabe, suas galeras, suas patotas, seus covis. Isso vale para o presidente, vale para o PSOL, vale para jornalista, vale para analista de segurança, vale para quem for. A polícia está analisando as coisas, ainda não produziu nenhum parecer, não há nenhum indicador, nada, exceto aquele que caminha e que consolida a ideia de um atentado planejado, executado por profissionais contra uma pessoa, uma política, uma vereadora, que tinha um trabalho de um determinado perfil. Que perfil era esse? O perfil que denunciava sistematicamente agressões a direitos humanos em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Ela não podia fazer diferente, sendo oriunda desse ambiente, tinha esse engajamento, tinha essa história, tinha esse trabalho, tinha essa identidade, elegeu-se por isso, foi a 5ª vereadora mais votada no Rio de Janeiro por esta razão, por esse tipo de discurso, esse tipo de raiz, de vínculo. Era natural que ela se dedicasse a isso, como é natural que o deputado da bancada ruralista trabalhe para ganhar espaços e conseguir espaços para o agronegócio. O deputado da bala está vinculado às fábricas de arma, trabalha para liberar a arma. Por que a deputada oriunda de um ambiente onde os bandidos fazem o que querem e a polícia faz o que quer, teria que ter um discurso defendendo a indústria do petróleo? É claro que ela tem que defender o material humano, a comunidade, o ambiente de onde veio e que a elegeu. E o seu discurso em defesa, qual era? Os posts nas redes sociais que ela fazia: olha, a polícia matou mais um, olha, está esculachando o jovem, tá não sei o que e tal. Isso acontece. Não é uma agressão à polícia e não é uma proteção aos traficantes. Tem post na internet dizendo que, mas ela não criticava os traficantes. Eu gostaria de perguntar a essas pessoas, como é que faz um líder comunitário que mora na comunidade para apontar o dedo para o traficante publicamente? Quem sobrevive a isso? Ninguém. Mas então por que está apontando o dedo para a polícia? Porque a polícia é um ente público. A polícia é a lei. A polícia é o meu aliado. Eu tenho que reconhecer que eu não posso meter o dedo na cara de um traficante na comunidade, porque eu não recolho o dedo, não dá tempo de recolher, ele me mata. Mata a minha família, isso é toda hora. Quantos líderes e presidentes de associações de moradores no Rio de Janeiro foram mortos porque simplesmente não é nem que denunciaram publicamente os traficantes, seus vizinhos. Imaginem, os caras têm o domínio territorial e estão querendo cobrar de líderes comunitários que levantem bandeiras frontais aos traficantes que dominam a área onde mora esse líder, onde mora a mãe dele, a filha dele, a irmã dele, a mulher dele. Então é evidente que o campo ostensivo de ação dessas lideranças que estão ali batalhando em defesa da parte mais pobre, que é exatamente o cidadão que mora ali, especialmente o jovem que mora ali, é defender o que for possível. E ela fazia essa defesa possível apontando para o Estado, dizendo: Estado, você não pode entrar aqui para agravar a situação do desrespeito a que já somos vítimas por parte dos traficantes. Então, ao fazer isto, de forma ostensiva em relação à ação policial, quando ela se dava fora da regra, fora do protocolo, fora das leis, truculenta, violenta e assassina, ela não estava necessariamente defendendo os traficantes, ela estava lidando com uma parte do problema que é gravíssima, que é recorrente e que era possível enfrentar no papel que ela desempenhava. Isso não significa que ela fosse aliada dos traficantes. Então tem post na internet montado, gente, coisa criminosa, pegando traficantes mortos em confrontos e tal, e postando na internet como se fossem pessoas às quais ela se referia, jovens às quais ela se referia, em situação de execução pela polícia, ou que fosse, ou bala perdida, ou coisa do gênero. Da mesma forma que tem na internet um monte de postagem e um monte de comentário de analistas na imprensa, estranhando: como assim? Morre gente todo dia. Eu ouvi um dizendo que estão falando muito da vereadora e pouco do motorista. Quer dizer, como se as mortes cercadas de simbolismo não fossem, ao longo da história da humanidade, fadadas a produzir a comoção. Antes de Martin Luther King ser morto numa varanda de um hotel nos Estados Unidos em 1968, quantos negros foram executados? Milhões. Ora, então por que Martin Luther King está na tua memória até hoje? Pelo simbolismo da figura, pela obra, pelo que ele representava.
naquele momento, naquele contexto, naquela história? Por que a morte de Mahatma Gandhi em 48 na Índia repercute até hoje na Índia e tal? Porque era uma figura emblemática, simbólica, naquele ambiente, naquele momento, naquela história. Por que a morte do arquiduque Ferdinando, não sei das quantas, em Sarajevo, em 1914, detonou uma guerra mundial? Ora, imagina quanta gente tinha morrido, quanta gente morria na Europa e tal, quantos atentados os anarquistas faziam toda hora e tal. Por que algumas mortes têm peso simbólico? Pelo momento em que ocorrem, pela forma em que ocorrem e pelas vítimas que fazem. Então, querer dizer que não há legitimidade na comoção, na reação coletiva, espontânea de milhares de pessoas que estão discutindo esse assunto da morte da vereadora, da Marielle, querer desqualificar o sentimento de consternação, de indignação, de perplexidade diante dessa morte, é essa coisa miúda, essa coisa menor. Querer sugerir que isso é uma trama da esquerda ou uma trama da direita, querer sugerir que ela era uma aliada dos traficantes, que não sei o quê, e aí por isso, Notem, todas as hipóteses podem ser contempladas numa investigação de crime. E é preciso que sejam contempladas pela polícia, pela perícia, pelos especialistas na coisa. Na análise, especialmente a análise prévia, especulativa, avançar nessas direções, me perdoem, é dar mais um tiro, não só na vereadora, mas na sua família. Não só no motorista, mas na sua família. É dar um tiro no bom senso. Vamos esperar minimamente que a polícia, que a perícia, com a ajuda federal, com a ajuda de quem for necessário, investigue e desvende, como desvendou em pouco tempo, de maneira exemplar, o assassinato da juíza Patrícia Acioli, em Niterói, não tem muitos anos. Vocês devem lembrar. Especula-se que possa ter havido envolvimento de policiais militares na execução da vereadora. Especula-se que possa ter sido uma ação de traficantes na execução da vereadora. Pode-se especular o que se quiser, mas não se pode fazer conjecturas, tramas políticas, antes que se tenha elementos para isso. Fazê-lo, especialmente radicalizando a análise, com afirmações peremptórias, sabe, conspiratórias, terroristas, sabe, tramas que... porque isso aí a esquerda fez para conseguir minar a intervenção e tal. Imagina, ou a direita está fazendo para não sei o quê, aí vai para a manifestação, fora Temer. O que o Temer tem a ver com o assassinato? O Temer é criador da política de segurança praticada pela polícia do Rio de Janeiro, ou qualquer... a intervenção tem um mês, está fazendo hoje. O que tem o Temer a ver com a ação truculenta do policial do Rio de Janeiro nas comunidades pobres, que é um fato que ocorre há tantos anos, que quando se elegeu governador do Rio em 82, ou em 87, em 82, o Brizola proibiu incursões da polícia nas favelas. Tal era a reação das comunidades àquele tipo de ação. Pé na porta, tapa na cara, o esculacho, o velho e bom esculacho. Evidente que essa situação está aí colocada há décadas. Então, ir para lá dizer fora Temer, ou viva Lula, ou abaixo a ditadura, ou viva a democracia, o que tem a democracia, Temer, Lula, ou o que quer que seja, ou a ditadura com o que está acontecendo ali, com aquele assassinato? Vamos ver o que aconteceu, vamos esperar, vamos ter um mínimo de respeito. Um mínimo de respeito pela vítima, por suas famílias. Esperem um mínimo que a polícia diga alguma coisa. Se a polícia eventualmente não disser nada, no tempo razoável, que aí sim cada um construa a sua teoria sobre o que aconteceu. Mas com menos de 24 horas, um pouco mais de 24 horas do crime, querer bater o martelo, já julgando quem é o culpado, quem é o atingido, quem é o inocente, isso é uma leviandade, isso é uma irresponsabilidade e é uma maldade com as famílias. Uma maldade com as famílias. Isso vale para você que está postando coisas na internet. Vale para você que está postando essas maluquices, essas manifestações de ódio ou de amor, baseadas em posições políticas. O que está claro pelos fatos é que houve uma execução. A presença de um segundo carro reforça o planejamento de um crime executado com maestria, com profissionalismo,
Vamos ver o que as câmeras de segurança agora permitem descobrir. Vamos ver se, eventualmente, levantamento de dados de telefonema. Ela jamais foi ameaçada, disseram todos os seus amigos. Nunca relatou uma ameaça. Não há um indicador de quem possa ter sido o autor desse crime, o mandante desse crime. Aí o beneficiário é fulano. Quem é o beneficiário desse crime, meu Deus? Quem é o beneficiário desse crime? Sinceramente, quem é capaz de apontar o dedo para dizer se deu bem, hein? Quem se deu bem? As esquerdas se deram bem. Por que se deram bem? Em quê? Em que terreno? Eleitoral? Político? Porque as manifestações... É natural. É natural. Imaginem qualquer vereador no Rio de Janeiro hoje, que tivesse uma atuação na área de segurança. Vamos imaginar um vereador oposto, que defendesse, por exemplo, a política de confronto da polícia, o armamento da polícia. Vamos imaginar um vereador ligado à bancada da bala. Se ele fosse executado no Rio de Janeiro hoje, em plena intervenção federal na segurança, haveria um impacto. Haveria um impacto. Estaríamos discutindo aqui, evidente que estaríamos. É claro que esse crime, da forma que ocorreu, envolvendo a figura que envolveu, com o simbolismo que tem, da forma que foi, é evidente que ele é uma afronta à intervenção. É evidente que ele se dá no ambiente de um movimento do governo federal que é apenas a peça de toque de toda a discussão política no momento, com a sucessão no horizonte. É claro que ele tinha que ganhar essa dimensão. Querer reduzir isso às miudezas do ódio ou do amor político está abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Vamos lá.